Começando mais um Campeão de Sucesso nessa terça-feira iluminada para vocês, contando a jornada de grandes profissionais da saúde aqui pela Faculdade de Iguaçu, diretamente dos nossos estúdios na Avenida Paulista, sempre trazendo boas histórias, bons convidados que a gente nem sempre tem o contato direto nas aulas, né? Às vezes a gente assiste uma aula que é muito legal, mas não sabe a história do profissional. Às vezes a gente vê uma postagem na rede social, mas também não sabe de onde ele veio. Aqui a gente conta a história, toda a jornada profissional e pessoal dos nossos queridos professores, amigos e profissionais e seres humanos. Hoje eu tenho a honra... peraí, calma. Se inscreve no canal antes. Se inscreve no canal aí da Faculdade de Iguaçu, ative o sininho, as notificações, mande seu comentário, porque a gente repassa para os nossos convidados e aí também a gente tem essa interação com vocês. Bom, meu convidado de hoje, eu sou fã, desde que eu vim para o Iguaçu, já entrevistei ele algumas vezes, e eu sempre fico assim, depois da entrevista, perguntando mais, porque é um cara muito estudioso, muito simpático. Rafael Genaro, bem-vindo, meu irmão. Tamo junto, mais uma entrevista. Bora lá. Mas essa eu vou a fundo, hein? Bora. Estamos prontos. Obrigado pela presença, meu irmão. Que isso, eu que agradeço pelo convite. Eu dei uma breve lida na sua história, né? E você é muito novo e já tem uma história longa, né, profissional. Né? Você tem com 29 anos? É 29, exatamente. 29. Você nasceu onde? Então, Juliano, eu nasci numa cidade bem pequenininha, Vila Lângaro, de 2.000 habitantes. 2.000 habitantes. É uma cidade no sul, né? Onde eu morei até finalzinho de 2019. E aí me mudei para essa pequena cidade de São Paulo. Uma diferença pequena, né? Eu fico imaginando como que é morar numa cidade de 2.000 habitantes, né? Quase uma família, né? Exato, todo mundo se conhece, né? Tem o lado ruim, mas tem o lado bom, né? Que todo mundo se conhece, todo mundo se ajuda. E eu, particularmente, Juliano, eu morava até inclusive no interior dessa cidade. Caramba. Então, numa comunidade chamada Linha Scheleder, né? Que certamente tem algumas dezenas apenas de pessoas. Então, lá, né, meu pai ainda tem a fazenda de gado leiteiro, que né? Delícia, de plantações. Cara. Então, eu realmente morava na roça mesmo, como a gente fala. Lá a descendência da cidade é de algum país específico? Mais italiano. Bem italiano. Que bacana, cara. E eu imagino a sua vida, né? Porque é muito saudável, né? A gente pensa hoje no estilo de vida das crianças, né? Hoje é muita plataforma digital, é muito urbano, é muito consumo e tal. E a gente pensa numa cidadezinha de 2.000 habitantes que você ainda morava no interior, numa fazenda e tal. Como é que foi o seu primeiro contato com a alimentação? Como que era a sua alimentação? Com gado em casa, né? Com leitinho fresquinho da vaca. Como que era isso, irmão? Então, Juliano, essa é uma lembrança muito bacana, né? Porque realmente toda a minha infância, todo o meu crescimento foi com uma alimentação mais baseada em alimentos minimamente processados ou in natura. Perfeito. Até uma curiosidade, Juliano, que lá no sul, no Rio Grande do Sul, principalmente ali no interior, a gente faz o rancho. O que seria o rancho? Uma vez por mês você vai até a cidade, faz uma compra grande e você traz ali a compra que possivelmente vai durar ao longo do mês. Entendi. Então é muito interessante, Juliano, que nós, basicamente a alimentação era de alimentos que minha mãe fazia. O próprio pão era o pão caseiro da minha mãe. Sensacional. Tinha o leite, como você falou, carne, enfim. Então vocês usavam muito banha? Banha, a banha era muito usada? Era muito usado porque é muito costume lá do interior, né? Criação de porcos, e aí já pega a banha, né? E então o que acontece? O meu crescimento foi isso, com alimentos mais naturais, e lá de vez em quando tinha um chocolatinho, tinha um salgadinho. De vez em nunca? De vez em nunca. Muito pouco. Mas sua mãe fazia um bolinho ali e tal? Fazia bastante. Bolo, né? O famoso grússuli, que aqui vocês chamam de cueca virada, né? Como que é isso? É uma comida tipo um pão, que pode ser frito ou assado. E ele é super gostoso. É uma comida típica do italiano, né? Então é o grússuli, aqui chamam de cueca virada. Tipo um bolo. É tipo um bolo, na verdade. Ele faz ali uma forma e aí ele tem é diferente do pão, mas puxa muito para um bolo, assim. Entendi. Não sei nem como explicar. Dá uma pesquisada de cueca virada depois. Cueca virada. Vamos atrás da cueca virada. Exatamente. E vou mostrar para vocês aqui. Pô, mas que legal, cara, essa história. E aí você traz alguma referência que talvez tenha te trazido para nutrição? Alguma lembrança, algum gosto ali que de repente, tipo assim, cara, me deu um start lá pequenininho? Olha, Juliano,
isso, na verdade, me traz uma raiz muito importante Tá. do contato, do acolhimento com o paciente. Perfeito. Por quê? Porque minhas lembranças envolvendo alimentação traz muito da lembrança da comida da avó, né? Que a minha avó, ela mora ainda hoje uns 200 metros da casa dos meus pais. Legal. Então eu vivia me alimentando na minha mãe, nos meus avós, né? Então tem muito essa questão do comfort food que a gente fala. Tá. E eu sempre deixo isso muito claro para os meus pacientes, que comer é muito além de olhar para caloria e nutriente. Perfeito. Envolve muitas questões culturais, lembranças, Hábitos. memórias, hábitos. Então o ato de comer não é tão simples, né? Ter uma alimentação saudável não é só comer aqueles alimentos que está numa dieta, não, é muito além disso. É ter uma boa relação com a comida, é ter uma boa relação com o corpo, né? E isso a gente traz para uma alimentação mais leve e que possivelmente vai ser uma alimentação sustentável. Como que era a sua infância lá de relação assim, no dia a dia? Você ia pra escola, aí depois você brincava com o quê? Como que era a sua infância? Isso é bacana, é bacana lembrar, porque toda a minha infância realmente foi sem o uso de tecnologia. Sim. Eu juro que eu não consigo lembrar com que idade fui ter meu primeiro telefone, mas talvez com 15, 16 e realmente eu não lembro. TV pegava o que TV aberta lá, normal? Não, só a TV. É só a TV aberta. Isso, Tá, Globo, canais SBT, canais principais, É. né? Mas a minha infância foi realmente ir para a escola, estudar, mas tá o tempo inteiro lá fora, né? Na roça, se sujando, brincando, Que ajudando maneiro. meus pais. A minha clássica lembrança de brincadeiras de criança, né? É brincar com meus primos, ter casa na árvore, ter... né, com meus bichinhos, com meus animais. Então, assim, lembranças Jogava bola boas. também? Muita bola. Meu irmão foi até jogador de futebol, então ele me obrigava, né, a jogar bastante futebol. Então Você joga bem ou perna de mais pau? ou menos. Eu até fiz alguns testes na época, mas eu nunca foi minha habilidade ali. Tá. E algum esporte que sempre esteve presente na sua vida? Olha, eu acho que o futebol, porque é muito forte, meu pai também ama jogar futebol, Tá. até hoje ele joga, E então você torce pra que time? Grêmio. Pro Grêmio. Toda a casa lá é gremista. Tá, legal. E aí você ficou lá, enfim, você tá em São Paulo há quantos anos? Vai fazer 4 anos e meio. 4 anos e meio. Tá, então foi um pouco antes da pandemia, talvez, né? Lá você cursou primeiro e segundo grau, na sua cidade mesmo? Isso, na minha cidade mesmo. Tá. E aí depois, como é que foi assim, cara, agora eu vou ter que escolher minha profissão, né? Você já tinha essa ideia da nutrição? De onde surgiu a vontade de estudar a nutrição? Perfeito, Juliano. Na época do ensino médio, eu ajudava muito meu pai. Então, meu pai, como tem a questão da fazenda, tem muito trabalho lá. Então, sempre ajudei ele e estava até com ideias de tocar, ajudar ele, porque realmente é muito cansativo, exaustivo. Mas na época eu também comecei a trabalhar como radialista. Ah, que mentira. Exatamente. Sério, cara? Exatamente. Na cidade? Na cidade mesmo. A Que gente tem uma demais. rádio comunitária lá. Tá. E na época eu fazia um programa noturno. Era o programa Rota Alternativa, que maneiro, tocava bastante cara. música mais sertaneja. E em seguida eu tinha o programa Turbulência, Tá. que começava das 10 da noite até 11h30 da noite. Tá. Que aí era mais música internacional, pop rock. Então foi muito bacana que eu trabalhei uns 4 anos, se não me engano, nessa rádio. 4 a 5 anos como radialista. Tá. E nesse meio tempo, Juliano, eu comecei a fazer musculação. Por convite de um amigo, grande amigo Leonardo, ele vai ver esse podcast depois. Ele me incentivou, Rafa, vamos treinar comigo, abrir uma academia lá na cidade, uma academia pequenininha. E era a única academia da cidade? Única. Uma cidade de 2 mil habitantes. Exatamente, única academia. E aí eu falei, cara, vamos lá. Aí eu fui durante o ensino médio, gostei de treinar, comecei a pegar gosto pela questão dos treinos, né? E como eu mencionei ali na Folha, eu falei, cara, quero ler mais sobre isso. Sempre fui muito curioso. Eu falei, cara, quero ler mais sobre suplementação, o que eu preciso usar, será que está suficiente, o que eu tenho que comer. Então, na época, eu comecei a pesquisar muito sobre isso. E, cara, eu comecei a gostar. E eu comecei a gostar tanto, Juliano, que eu e o Leonardo, a gente criou uma página na época no Facebook chamada Viver Saudável. Que bacana. E essa página, se não me falha a memória, ela chegou a ter 70, 80 mil seguidores, alguma coisa assim. Cara. E na época a gente compartilhava bastante dicas de alimentação saudável, claro, naquele conhecimento raso que a gente tinha. Até hoje eu vejo algumas coisas e eu falo, mais ou menos. A gente evolui, a gente é meio crítico com a gente mesmo, né? Mas eram com boas intenções. Sim. E ali eu falei, cara, gostei disso. Aham. E aí, tanto que no finalzinho do ensino médio, a gente ministrou uma palestra, uma aula para todas as turmas.
E aí a gente falou, cara, bacana, quero fazer nutrição. Entretanto, Juliano, eu tava nessa, ajudava meu pai, trabalhava na rádio. Lá a nutrição na minha cidade era na cidade vizinha, no caso era integral. Então eu tinha que estar lá tarde, noite. Eu falei, cara, o que eu faço? Quando eu terminei o ensino médio, falei, cara, ainda não dá. E aí continuei trabalhando na rádio, ajudando meu pai por mais 2 anos. E aí que eu falei, quer saber, cara, tô gostando, continuei estudando, conheci na época o Dudu, conheci outros profissionais, o Mike, eu falei, cara, é isso que eu quero. E aí fui negociando ali com meu pai, né? Não era tão comum fazer nutrição na nossa região. Falei, cara, bora lá. E aí entrei para nutrição. Que legal, cara. E a educação física chegou a passar pela sua cabeça? Passou. Tanto que, né, como eu gostava muito de treinar, né, e ler sobre treino, sobre exercícios, eu falei, cara, acho que educação física era legal. Só que na época meu irmão fez educação física. E ele não se interessou tanto pela área. Depois ele foi para contabilidade. Mas eu falei, cara, entre treino e dieta, suplementação, eu tenho gostado mais da nutrição. Da nutrição. Aí fui nisso. Mas nessa época ainda não tinha esse boom da nutrição esportiva ainda, né? Não tava esse turbilhão, né, Storm aí que tem passado aí. Então não foi uma coisa do hype, foi uma coisa que tipo você gostou mesmo. Exato. Tanto que na época realmente tinha pouquíssimas pessoas entrando na nutrição, tanto que só tinha uma turma por ano. Então era só no começo do ano o vestibular para nutrição. Então na metade do ano não tinha como entrar, realmente por baixa procura. E aí eu falei, não, vou fazer igual, tô gostando disso. E tanto que é curioso, Juliano, que lá no Sul é muito comum essa questão de ou você fazer veterinário, agronomia, ou também a zootecnia. Que basicamente a zootecnia é meio que, entre outros aspectos, focado na nutrição animal. Legal. Então, quando eu falava, vou ir fazer nutrição, muitas pessoas, mas a nutrição animal, né, zootecnia, eu falei, não, nutrição para humanos mesmo. E, novamente, tinha uma certa, né, uma certa interpretação das pessoas assim, meio estranha, mas justamente porque na época não tinha todo esse hype que teve. E aí você começou a cursar a faculdade, aí você deixou a rádio ou continuou na rádio? Continuei a rádio por mais uns 6 meses, se não me engano, porque eu lembro que a nutrição, por ela ser integral, era tarde e noite. Eu trabalhava à noite na rádio. Entretanto, era tipo no primeiro semestre umas 2 noites só por semana. Então nas outras 3 e no sábado eu continuei trabalhando na rádio. Mas chegou um momento que eu falei, cara, já o próximo semestre já vai ficar mais pesado, já vai ter mais aulas à noite. Aí eu parei. Parou. Durante a faculdade, você foi também decidindo, né? Porque a gente vai se aprimorando, vai buscando conhecimento e vai decidindo que caminho que a gente toma, né? Isso em qualquer área. Você fala muito sobre o sono também, né? A importância do sono, do hábito. Como é que foi a sua jornada durante a faculdade, assim, né? Você chegou a pensar em outra, talvez, sei lá, estudo científico? Você tentou alguma outra área? Como é que foi a escolha? Juliano, da especialização. Esse tema é interessante de falar porque eu acho que, primeiro, a gente precisa entrar realmente decidido em aproveitar a graduação, né? Em realmente aproveitar as oportunidades que a gente tem ali. Por eu ter ficado uns 2 anos e meio parado depois que eu terminei meu ensino médio, eu já entrei no tipo, não, eu vou entrar para realmente estudar, me dedicar e criar, construir realmente minha carreira já na graduação. Então, quando eu entrei na graduação, inclusive, curiosidade, entrei entre os últimos, eu fui chamado assim na 4ª, 5ª chamada, Juliano. Por quê? Porque como eu fiquei um tempo parado, eu não lembrava como escrever uma redação. Entendi. Né? E o vestibular lá de nutrição era só uma redação. Né? E eu, fui péssimo. Entretanto, eu entrei. Tá bom, vamos lá. Deu certo. E aí, Juliano, logo nos primeiros dias, primeira coisa que eu pedi, como que eu entro na biblioteca? E consequentemente, logo nas primeiras semanas que eu consegui esse acesso, eu comecei a morar na biblioteca. Legal, cara. Então, comecei a ficar muito tempo na biblioteca. Você sempre gostou de estudar? Não, odiava. Esse é o ponto. Que coisa. Eu tipo assim, sempre fui bem até nas disciplinas, eu realmente levava a sério, mas não é aquele cara que gostava de ler livro, não era aquele cara que ia assistir videoaulas ou
cursos. Eu nunca tive tanto esse interesse. Principalmente porque, Juliano, o meu trabalho durante a adolescência foi muito braçal, de trabalhar na fazenda. Então não tinha tanto conhecimento, digamos, cursos, etc. sobre isso. Mas quando eu entrei na graduação, minha ideia foi completamente diferente. Tipo, eu dei uma virada de chave, né? Falei, não, cara, preciso focar nisso. E aí é muito interessante, Juliano, porque eu falo naquela ideia, será que existe sorte? Será que não existe? Na minha visão, na minha interpretação, existe sorte. Mas quando ela chega, você precisa estar pronto. Você precisa estar preparado. E nesse sentido, durante ali o início da graduação, eu estudei muito, fiz vários cursos. Eu lembro que na época eu fui ver o Dudu em Porto Alegre para fazer um curso com ele. E foi muito interessante, Juliano, porque naturalmente foi tendo uma construção ao longo da graduação para onde eu ia chegar. Logo, na primeira aula de fisiologia do segundo semestre, a minha professora estava lá, a professora de fisiologia estava apresentando o projeto de pesquisa dela, estava apresentando o laboratório. E aí eu lembro que eu levantei a mão e falei, professora, e vocês estudam também a rota das quinoreninas? Que basicamente, Juliana, é o seguinte, ela estudava triptofano, aquele clássico aminoácido que todo mundo fala sobre sono, né? Entretanto, o triptofano, ele pode se converter em melatonina, mas ele também pode se converter para uma rota que a gente chama de rota das quinureninas, que é uma rota que pode ser neurotóxica. E aí, quando eu falei isso, ela falou... Como é que você sabe disso? Não, na verdade, ela não sabia. Não acredito. Porque é uma área um pouco mais técnica, específica, exato, e ela falou... Quinureninas? Falei, professora, tipo uma rota do triptofano que você está estudando. Entretanto, em pessoas que têm sedentarismo e obesidade, esse triptofano pode ser majoritariamente desviado para uma rota neurotóxica. E ela falou, cara, fica aí, depois a gente conversa no final da aula. Que legal. E aí, logo no final dessa apresentação da aula, eu fiquei lá, eu falei, vou tomar esporro, né? Putz, chamei atenção, quis ser metido ali. E ela, cara... achei curioso, o que é essa rota? Me explica. Foi super humilde. Bacana. E aí ela falou, olha, a gente está desenvolvendo alguns projetos de TCC, de pesquisa. Se você quiser acompanhar, tá super convidado. E logo no comecinho do segundo semestre, ou seja, teria mais 3 anos e meio pela frente, eu entrei no grupo de pesquisa dela e ali a gente começou a desenvolver diversos estudos, diversos trabalhos ali durante a graduação. Exato. E fui me envolvendo com várias outras atividades, com ligas acadêmicas, projeto de extensão. Fui presidente do diretório acadêmico justamente porque eu queria aproveitar ao máximo as oportunidades que a graduação tinha. Quando você deu sua primeira aula? Então, a primeira aula, digamos assim, eu diria que foi nessa do ensino médio, mas foi uma aula, né, mais uma conversa, digamos assim, mas uma primeira aula mesmo, aula de realmente ser convidado, foi para a turma da farmácia durante a graduação, por eles conhecerem um pouco dos projetos. Eles me chamaram para dar uma aula realmente sobre melatonina, sobre sono, porque na época eu estudava muito sobre melatonina. E aí eles me chamaram e foi ali a primeira aula e consequentemente dei outras aulas até mesmo dentro da graduação para algumas turmas. Foi, logo na graduação foi. Você gostou? Gostei bastante. E aí tinha esse pezinho já na pesquisa científica, de produção de artigos e tudo mais, mas eu me vi ali realmente fazendo a pesquisa, mas compartilhando os conhecimentos. Então eu acho que é ali que eu peguei gosto realmente por dar aula e foi dando sequência. Entendi. E a pesquisa científica você faz parte da sua vida? Faz. Bastante. Você gosta disso, né? Gosto. Tanto que na época, Juliano, a pesquisa científica que me estimulou, né, a dar aulas. Porque como eu via diversos estudos muito interessantes, a gente fez diversos estudos durante a graduação, eu falei, cara, mas uma boa ciência é legal quando as pessoas estão recebendo aquele resultado, aquele conhecimento. Por quê? Quem realmente patrocina a ciência é a sociedade, são as pessoas. Então, nada mais justo do que aquele conhecimento que foi adquirido ser compartilhado com essas pessoas, né? Elas que são, né, os investidores. E aí minha ideia falou, cara, muito interessante determinados temas, mas de nada adianta essa pesquisa estar lá numa revista científica que uma pessoa leiga, uma pessoa do senso comum, digamos, não vai conseguir ter acesso e talvez uma dificuldade até de interpretação. E aí que eu tomei o gosto por lecionar, por compartilhar o conhecimento. Entendi. E aí aí surgiu o lance do sono, né? Como é que veio
esse primeiro contato, assim, você seguiu muito nessa área, que é importantíssima, né? Sim. A gente fala tanto de treino e dieta, tudo, mas o sono talvez seja mais importante que tudo, né? Não adianta, se você tiver com sono, você não consegue treinar e nem comer direito. Não vai dar resultado, né? A gente sabe o quanto é importante. Como é que surgiu a história do sono mesmo, assim? Eu sei que foi durante os estudos, mas por que você decidiu seguir essa área, essa linha? Boa, Juliano, então na época, voltando um pouquinho, foi até importante falar sobre essa questão da minha professora, porque encaixa a história. Ela estudava triptofano, né? Então o efeito do triptofano sobre algumas desordens psiquiátricas ou como um suplemento alimentar, vários aspectos de pesquisa. Entretanto, né, naquela conversa das quinureninas, melatonina, eu falei, professor, e se fosse a gente começar a estudar agora um outro aspecto que talvez envolva triptofano, mas parte por uma outra molécula? E aí a gente entrou na melatonina. Então, quando a gente começou a fazer diversos estudos sobre melatonina e perceber que, por exemplo, pessoas que têm um quadro de privação de sono ou uma insônia grave têm um prejuízo na produção de melatonina e esse prejuízo repercute negativamente na saúde dessa pessoa, não é só suplementar a melatonina. Vamos olhar por que isso está acontecendo e olhar a raiz do problema, que é geralmente o sono, né? Por que o sono está ruim? Entendi. Por que a gente tem percebido dados tão ruins de sono? Então, naturalmente, quando eu fui pesquisar melatonina, o sono, né? Ele veio junto. Entendi. E aí eu falei, cara, daí naturalmente comecei a pesquisar mais sobre isso. É um campo muito vasto, né? Bastante, né? Mas aí eu comecei, cara, mas em diversos, né, inclusive conhecendo diversos professores, diversos cursos, eu falei, cara, mas ninguém tá falando sobre sono. E principalmente o papel do sono na alimentação. Né? E eu lembro que na época eu até me associei à Associação Brasileira do Sono. Que legal. Eu via que tinha poucos conteúdos, tanto em eventos como no site, em revistas, sobre sono e nutrição, nessa relação. Perfeito. E além de perceber essa dor, que tem um campo um pouco visionário de, cara, precisamos falar sobre isso, eu percebi realmente na prática a importância disso, né? A importância de entender isso até para os meus futuros atendimentos. E foi onde eu falei, cara, precisamos falar sobre sono, sobre melatonina e aí... Encaixou. Entendi. Que legal. Agora, até vou agora entrando um pouco nesse assunto, né? A melatonina se tornou queridinho de todo mundo. E muita gente ainda fala que não, melatonina à vontade, é super tranquilo, pode mandar bala na melatonina. Outros já falam, não, a melatonina não pode depender dela, né? Da suplementação. Como que é a utilização da melatonina, aproveitando que você está aqui com a gente, né? Como é que, de tanto que você já estudou melatonina na vida, qual o papel dela e ela pode ser utilizada no dia a dia? Como é que você enxerga isso hoje? Perfeito. Juliano, então primeiro, e a gente precisa quebrar alguns mitos aqui, é que a melatonina não é o hormônio do sono. Ponto perfeito. Muito importante. Porque todo mundo fala que é. Todo mundo fala que ela é o hormônio do sono. Mas, de fato, ela tem uma regulação, um papel no sono. Entretanto, o termo mais correto, Juliano, é hormônio da noite. Perfeito. Ou também chamada de pista química noturna. Basicamente, Juliano, né, por diversos contextos de evolução, a melatonina ela ficou muito bem preservada para sinalizar para o nosso corpo se a gente está no cenário noturno ou em um cenário diurno. Então, se agora, Juliano, agora são 13h40 da tarde, se a gente tomar uma melatonina, uma pancada agora, basicamente essa melatonina que vai aumentar na circulação, ela vai avisar para o nosso corpo, ó, pessoal, é noite. Muda toda a sua conformação do organismo para o cenário noturno. Entendi. Então, por exemplo, Juliano, a melatonina, ela regula todos os nossos hormônios, né, diversos hormônios, inclusive até os hormônios relacionados a metabolismo, a digestão. Então, olha a relação ali com a alimentação, né? E também a melatonina regula todo o nosso organismo, por exemplo, células, órgãos diversos. Então, ela vai lá e fala para cada célula do nosso corpo que é noite. Entendi. E aí, muitas pessoas acreditam que por ela realmente ajudar na regulação do sono de algumas formas, usar ela naturalmente vai melhorar o sono. E isso não é verdade. Né? E até o que acontece também, Juliano? Nós produzimos em torno de 0,2 a 0,3
miligramas de melatonina por dia. Tá. E geralmente, né, as suplementações que a gente percebe até alguns anos atrás, principalmente porque agora com a atualização da Anvisa, muitos suplementos alimentares, né, de melatonina vêm com 0,2 miligramas. É uma dose que mimetiza a nossa produção endógena. Mas se a gente pega melatoninas dos Estados Unidos, é 1, 5, 10 miligramas. Doses muito exacerbadas. Nossa. E que muitas vezes pode até gerar uma certa sonolência por ela ter um leve efeito hipnótico, mas se usada de maneira inadequada, ela pode mudar várias conformações do nosso organismo. Tá. Por exemplo, Juliano, a melatonina, ela meio que regula, basicamente, a hora que você vai ter sono e a hora que você vai acordar. Se você começar a usar melatonina em um horário que ela está diferente da sua melatonina que o seu corpo produz, ela pode bagunçar completamente o seu relógio biológico, fazendo com que talvez você sinta sono mais cedo ou talvez mais tarde e prejudicando muitas vezes o despertar. Tanto que um sintoma muito comum do uso inadequado de melatonina é acordar meio grogue, acordar com letargia, ter um aumento de sonhos e até pesadelos, porque a melatonina... Desliga mesmo? E um dos colaterais é também dar uma alterada em algumas fases de sono, podendo gerar, por exemplo, sonhos reais, vívidos, que às vezes atrapalham o sono. Você sabe que você falou isso uns dias atrás. Eu deixo uma melatonina ali quando eu tô meio muito ansioso, assim, tomo só para dar aquela desligada. Parece que ela desliga as luzes mesmo, assim, né? Do nosso corpo. Ela dá essa E sinalização. um dia era um líquido, eu tomei assim, meio que pinguei na boca, assim, não sei quanto foi, né? Eu acordei tão grogue, mas tão grogue. Eu falei assim, cara, parece que eu tomei um monte de porrada, assim. Parece que eu apanhei a noite inteira, não conseguia levantar. E eu sou um cara que levanta muito bem. Eu acordo cedo, mas eu levanto bem, animado. Disposto. Esse dia eu levantei muito cansado, parece, sabe? Então é mais ou menos isso, né? Exatamente. Possivelmente, Juliano, quando você acordou, pela sua melatonina endógena, né, que seu próprio corpo produz, ela já estaria reduzida, pronta para iniciar o dia. Perfeito. Entretanto, talvez você usou uma dose mais elevada, ela ainda estava um pouco alta na sua circulação, prejudicando o seu despertar. Né? E uma das recomendações também, Juliana, é nunca usar ela durante o dia. Por quê? Novamente, por ser um hormônio da noite, o termo mais correto, quando a gente usa, por exemplo, de manhã, ou tem até um mito, um certo equívoco que algumas pessoas usam pré-treino para aumentar a produção de GH, completamente equivocado. Isso pode prejudicar o metabolismo. Por quê? Porque a melatonina ela vai lá no pâncreas, por exemplo, e regula a produção e secreção de insulina. E a insulina ela é muito importante para que a gente absorva corretamente, principalmente o carboidrato. E se a melatonina está alterando essa sinalização de uma maneira por uso inadequado, pode afetar negativamente ali a questão da sua glicemia, por exemplo, deixando ela um pouco mais elevada. Então a melatonina ela pode ser consumida todos os dias, assim, uma dose indicada, ou é melhor não? Melhor não. Né? Para a grande maioria dos casos, Juliana, ela não vai ser indicada, mas a gente tem algumas condições que são ótimas o uso dela. Uma delas, no trabalhador noturno, a gente tem comprovação de que a melatonina usada, mas principalmente na noite de folga, ajuda a minimizar os impactos do trabalho noturno, principalmente na saúde. E aí, Juliano, vamos supor, pegando um enfermeiro que tem aquela clássica escala 12-36, então a pessoa vai trabalhar 12 horas, nessa noite ela não usa melatonina. Por quê? Porque pode atrapalhar ali o trabalho noturno, né? Deixando ela um pouco mais desatenta, um pouco mais sonolenta, sem contar os prejuízos metabólicos, mas na noite de folga é indicado que ela use a melatonina. Porque quando o reloginho dela tá dando uma bagunçada por essa alteração de ciclos de trabalho noturno e trabalho diurno, ela consegue dar uma voltada ali e minimizar o impacto. Minimizar o impacto, você falou tudo, né? Porque não é o saudável o trabalho infelizmente não é saudável o trabalho noturno, né? Exato. Então isso pode ajudar nessa questão. Agora, a pergunta que não quer calar. Rafael Genaro, você dorme bem? Durmo bem. Durmo muito bem. E geralmente é algo que eu preconizo bastante, porque eu particularmente, Juliano, a gente sabe que tem pessoas que são mais responsivas à privação de sono. Então, por exemplo, tem algumas pessoas que dormem, por exemplo, 6 horas e se sentem super bem. Outras pessoas dormem 6 horas e se sentem muito mal. Eu sou essa segunda pessoa. Então, por isso, eu percebo que dormir
em torno de 8 horas, para mim, é muito importante. Tá. Eu sinto isso na minha performance, principalmente cognitiva. Tá. Então, hoje, algo que eu realmente não negocio é o meu sono. Entendi. Então, isso é algo que eu preconizo bastante. Tá. Durmo muito bem. Como é que é a sua rotina de treinos hoje? O que você gosta de praticar? O que você já praticou? E como é que tá a sua rotina hoje? Show, né? A gente estava fazendo uma breve conversa sobre isso antes, que eu pratiquei por muitos anos artes marciais, né? Até a nível competitivo, campeonatos estaduais, foi karatê. Karatê, né? Kyokushin ou Shotokan? Shotokan. Shotokan. Legal. Pratiquei por 6 anos o karatê Shotokan, na época pratiquei um pouco de Muay Thai. Sempre fiz corrida, né? Então, tanto na época do ensino médio, participava de algumas provas estaduais também, ia bem nas corridas de longa duração e musculação, né? Ambas fazem parte da minha vida. Que legal. Atualmente, eu tô mais em musculação e comecei a pedalar tem uns 2 anos também, então eventualmente faço uns pedais ali, não muito longos, que o meu joelhinho chora às vezes, mas dá para dar uma brincada. E quero voltar a correr agora, tô voltando aos poucos. Bacana. Quero ver se eu faço alguma arte marcial, porque eu gosto dessa diversidade de atividades, assim. Isso me tem motivado para a prática. Você tem facilidade ou dificuldade de perder peso? Eu tenho facilidade. E de ganhar peso, ganhar massa muscular? Dificuldade. Essa é a parte complicada. E mesmo estudando muito, sempre tem a nutrição é muito específica, né, Rafael? A gente vê assim, porque tem os estudos, tudo, mas tem um indivíduo, né? Que um indivíduo é totalmente diferente do outro. Então, tava falando até com a minha namorada hoje mesmo, que ela é uma pessoa que nunca bebeu álcool na vida, come tudo certinho, treinou a vida inteira, tá com 40 e poucos anos, mas teve uma série de deficiências nutricionais ali. Né, detectou isso. Então a gente fica pensando como é muito diferenciado um indivíduo do outro, né? Total, Juliano. E a gente vê isso na prática, né? E é sempre importante conseguir entender isso para alinhar a expectativa junto com o paciente, né, Juliano? Essa questão de acolhimento e mostrar que talvez, né, o objetivo que ela almeja não vai ser da noite para o dia, que algumas pessoas têm mais facilidade, outras mais dificuldade. Compreender o seu paciente que está ali na sua frente é muito importante. É que nem tem aquela frase, né? Domine todas as técnicas, mas no final das contas, né, seja, né, acolha aquela pessoa do humano, exatamente, aquela frase que fala justamente sobre isso. Por quê? Porque a gente vai entender os assuntos envolvendo fisiologia, bioquímica, nutrição e etc. Mas tem que entender as individualidades e particularidades daquela pessoa que está na sua frente. Perfeito. Hoje você atende também presencialmente ou de forma online? Isso, os dois. Tá. Como que você gosta de atender? Como que você prefere dar? Dá para escolher uma preferência ou você gosta de dar aula e gosta também de atender, fazer atendimento? Olha, Juliano, eu particularmente, até há um tempo atrás eu estava pensando, qual será que eu prefiro, né? Mas eu gosto tanto de fazer diversas atividades ao mesmo tempo, eu sou bem eclético nesse sentido, que não tenho uma preferida, eu gosto de achar um equilíbrio. Eu não gosto de ser aquele cara que fica atendendo o dia todo, então geralmente eu limito o número de pacientes, né, para não ter uma sobrecarga mental e também para manter um bom nível de atendimento, mas também eu não gosto de ser aquela pessoa que fica o dia todo gravando aula, né, que fica dando cursos. Eu gosto de achar esse equilíbrio, porque isso me mantém mais motivado para as atividades. Entendi. E o que te deixa equilibrado na vida? Esporte? Eu acho que esporte, mas tem aquelas... o pessoal da psicologia vai me bater agora, as linguagens do amor, né? Sim. Mas tempo de qualidade, né? Sim. Então, o que me mantém equilibrado, Juliana, é ao mesmo tempo eu conseguir ter minhas responsabilidades profissionais, mas também conseguir ter tempo para os meus hobbies. Legal. Né? E eu acho que isso, para mim, é sucesso. Eu conseguir, por exemplo, ter tempo de vir fazer o podcast, de poder jogar um videogame de vez em quando, poder ir dar uma caminhada, poder levar minha namorada a passear, fazer alguma viagem. Então, para mim, sucesso é conseguir ter a questão, né, que é a nossa maior riqueza hoje, tempo. Para conseguir ter essa dinâmica, sabe? E aí, vocês pretendem ter filhos? Pretendemos. É uma história mais para frente, né? Não é hora ainda, mas a gente pretende. E aí, quais são os hobbies de vocês em conjunto? É viagem? O que vocês costumam fazer? Viagens, eu particularmente gosto muito de games, né? Até por uma certa falta na infância, eu lembro que eu ia
eventualmente passear, que a gente fala passear lá no sul, né? Visitar meu tio. E ele tinha um computador gamer, cara, aquilo lá era a minha alegria na infância. E quando eu consegui ter um também, né, ter videogame e tal, isso é o que me deixa equilibrado ao longo da correria do dia a dia, né? Mas viajar, sair comer, né? Essa parte da culinária. Então, tem vários hobbies ali que a gente gosta muito. E às vezes só ficar de boa mesmo também é importante para a saúde mental. Falando em comida, tem alguma preferida? Tem alguma que você não desce? Como é que é? Então, eu particularmente gosto muito de um bom prato de comida brasileira, até por ter sido criado bastante com isso, arroz, feijão, um bife, ovo frito. Sensacional. O pratinho de saladas, legumes. Mas realmente, o prato de comida hoje, se falar assim, você não pode ficar sem isso. Acho que o que eu mais sentiria é comida mesmo. Tanto que quando a gente viaja para algum lugar que não tem esse hábito da comida brasileira, a gente sente falta, né? E pizza, né? Eu geralmente minha refeição livre, minha namorada até briga comigo que quando ela vem perguntar o que a gente vai comer, para mim só vai pizza, né? Eu nem penso muito. Mas geralmente a gente pega um hambúrguer, alguma coisa assim também. E uma opção que eu não gosto muito é sushi. Não tenho tanto apreço. Entendi. Até por não ter sido habituado na infância, né? Mas é algo que eu não me desce muito. Entendi. E aí vocês saem muito para comer e tal. Quando você viaja, você procura pesquisar, porque às vezes deve ter um olhar meio curioso, né, sobre alimentação, as pessoas, a maneira que elas se comportam, principalmente você que trabalha com sono, talvez você tenha um olhar meio curioso, né, em relação às pessoas, né. Eu tenho muito esse olhar, assim, às vezes eu estou estudando uma coisa, eu começo a reparar nas pessoas e parece que traz umas referências, né? A gente consegue ter uns insights, assim. Você tem essa história também? Sim, Juliano. A gente, geralmente, inclusive, quando vai fazer uma viagem, a gente pesquisa tudo sobre o local, principalmente buscando trazer a cultura. Porque, como a gente falou lá no início do podcast, o comer, a comida, o alimento, é muito ali de tipo, isso é carboidrato, isso é proteína, isso é fibra. Não vai muito além disso. Aí tem toda uma história, uma cultura. E ir visitar um lugar e também trazer essa cultura da alimentação é um aprendizado gigantesco, né? Isso é algo que a gente gosta muito e a gente tem até uma viagem programada para o Chile. A gente já está dando uma pesquisada realmente para entender a culinária do local para também, né, ter esse conhecimento prático ali depois. No Chile tem uma bebida que não é alcoólica, chama mote com guacilho. É sensacional, é o caldo do pêssego, caldo do pêssego, só que tem pêssego seco dentro. Ele põe o pêssego seco, põe o caldo do pêssego e tem em cima uma... eu não lembro tudo que tem nessa bebida, mas é muito tradicional, bem gelada, é uma delícia. Vale a pena vocês irem atrás dessa. Uma dica, já vou anotar depois. Uma dica boa, mote com guacilho. E tem algum lugar que vocês já foram que te chamam muito, você gostou demais, assim? Algum país, alguma cidade, no Brasil mesmo? A gente ainda tem algumas ideias, porque viagem internacional a gente ainda não fez. Mas um lugar muito especial para nós, nós somos apaixonados por café, né? E a gente foi para Serra Negra, que é a região de serra aqui pertinho Minas, de São Paulo. Chega a ser Minas quase já, né? Minas, quase Minas, né? É ainda São Paulo, mas é quase Minas, meio que na divisa ali. E eles têm a Rota do Café. Que legal. E nessa Rota do Café, além de cafés deliciosos, tem toda essa questão novamente da história, da cultura, do contexto familiar. Muito bacana, além de uma comida típica também puxando pro italiano. Então, a gente lembra assim, a gente foi para lá para comer pão com ovo, digamos assim, mas é diferente, sabe? Diferente. Com um cafezinho feito na hora, café colhido deles ali, do contexto familiar. Foi o que... Seu café é adoçado ou é puro? Puro. Cafezinho real pra gente aproveitar o sabor é puro. Até pra sentir o sabor, né? Exatamente. Legal. Bebida alcoólica você gosta? Juliano, não tenho tanto hábito. Antigamente já tive mais, um uísque. Eventualmente hoje a gente bebe um vinho, mas não é do habitual, assim. Entendi. Não tem uma boa frequência. Eu fiquei sabendo que você gosta de uma música eletrônica, né? Gosto bastante. Que bom, hein, bicho? Tem que me ver tocar de vez em quando. Lembra que eu vi no Arnold, É verdade, né? no Arnold, no né? Arnold eu toquei, tava lá. Verdade. Foi uma brincadeira ali. Esse último também. Mas, e vocês costumam ir em festas eletrônicas, assim? Como Costumamos. é que é? A gente já foi mais, atualmente a gente tem
preferido fazer outras questões culturais para achar um equilíbrio, mas a gente gosta bastante, principalmente festivais, festas maiores, né? Até inclusive nesse final de semana a gente esteve em uma na Time Warp. Foi bacana, a gente curte, Legal. Agora, a gente fala assim, em relação assim, carro, moto, avião, você gosta desses brinquedos, assim, né? Porque tem cara que é viciado. Eu sou viciado, Sim. né? Assim, eu não faço questão de ter um carro bacana para andar em São Paulo. Eu não gosto de nem andar de carro em São Paulo. Mas se você me falar de um carro antigo ali, eu fico louco. Agora eu tô pesquisando umas lanchas de casas de madeira antigas, são sensacionais. Então essas coisas me comovem. Te comove isso também? Gosto, Juliano. Se a gente parar para conversar mais tempo aqui, eu fiz muita coisa na minha vida. Tá. Inclusive, trabalhei como mecânico. Mentira, Juro, cara. Que legal. Eu sou apaixonado, porque, inclusive, volta para a questão da fazenda. Lá na fazenda, a gente trabalhava muito. Fazia de tudo. E trabalhava muito com máquinas agrícolas, né? Então, a gente estava constantemente trabalhando, ou no trator, ou na plantadeira, ou na colheitadeira. Tipo, várias máquinas comuns ali da agricultura, né? Então, a gente sempre trabalhou muito nessa parte mecânica ali das máquinas. E eu lembro que na época eu queria, né, ou ser mecânico de moto ou mecânico de carro. E na época eu fiz até um trabalho, trabalhei alguns meses, acho que 2 ou 3 meses numa mecânica na cidade vizinha. E eu tinha moto também, ia para encontro de motos. Eu sou realmente apaixonado por motores. Hoje eu dei uma afastada justamente porque... né, tive que concentrar um pouco o conhecimento e energia na parte da nutrição, do sono, dos conteúdos do doutorado, mas é algo que eu realmente almejo, já falei para minha namorada, de futuramente ter ali uma garagem com uns carrinhos, ter com uma parte de mecânica para ir mexendo. Eu gosto muito. Algum carro específico, assim? Cara, eu sou muito apaixonado pelos muscle cars, né? O Mustang, enfim, os carros antigos, mas eu adoro assistir esses programas, particularmente disso. A gente sabe que no Brasil não é tão fácil, né? Não é tão fácil. Que seja só os Monza jogado ali. Chega com o precinho quando a gente quer importar um pouquinho caro, né? Então, aí já tá caro, tá caro. Você tem animal de estimação? Tenho. Aqui em São Paulo tem a Pérola, né? Que é uma gatinha que... É da Thay, né? E quando a Thay se mudou, veio morar comigo. Então eu adotei ela como filha também, nosso amor. E no sul eu tenho um Border Collie, né? Que tá lá com a minha fazenda. Inteligente, hein, bicho? Esse dá nó em pingo d'água. Sim, eles são incríveis, né? E é o Bolita, é o nome dele. Que legal. É isso. Eu sempre tive, desde pequeno, até porque na fazenda é muito comum, né? A gente ter os cachorrinhos, tem as vaquinhas. Você gosta ainda de ir pra lá? Nossa, sua namorada bastante. Já foi pra lá? Gosta Já foi. Ela gosta também. Ela é também do sul, ela é do Paraná, de Pato Branco, uma cidade um pouco menor também. Então tá acostumada um pouco com o interior. E pra nós é maravilhoso sempre ir pra lá, principalmente pelos meus pais, o casamento vai ser lá? Não sei. Sabe. Não, ainda não sabemos. Eu querendo acelerar as coisas. Tem um tempinho. Legal. E aí, um sonho? Tem algum sonho? Olha só, essas perguntas que às vezes para nós parece ser fácil, mas a gente precisa refletir. Eu acho que um sonho para mim, Juliano, é realmente constituir uma família e conseguir ter realmente uma realização profissional. Como eu falei, hoje eu me vejo que eu tenho um sucesso, digamos assim, pelas coisas simples que eu preconizo, né, de conseguir ter tempo, etc, que a gente falou. Mas eu acho que um sonho para mim é realmente constituir uma família, talvez voltar para nossa região, tocar o projeto do meu pai lá também, né? Para mim, eu amo aquele lugar, a fazenda, né? Aquela calmaria. A gente está acostumado hoje no caos de São Paulo, né? Mas quando a gente vai para lá é uma energia muito boa. Então acho que um sonho é ter uma família, talvez voltar para lá, ter esse sossego, né? E ter saúde. Acho que ter uma família com saúde, acho que isso é o maior sucesso de todos. Legal. E aí já você, quando vocês tiverem filhos assim, você tem alguma, você já teve contato muito com criança, sobrinho, essas coisas? Sim, eu não tive tanto contato ainda que meu irmão não quis me dar sobrinho, né? Não quis, mas tipo, a gente sempre esteve rodeado, a nossa família é bem grande, então sempre teve bastante crianças assim. E aí, menino, menina, tanto faz? Tanto faz. Eu gosto muito. A Thay é nutri materno infantil, então ela é nutri de criança também. Então ela também adora criança. Pra nós é tranquilo. Como é ser casado com uma outra nutri, 2 nutris em casa? Eu fico imaginando quando... Porque assim, eu vejo muita gente que fez nutrição tal que acaba
vai comer fora, você, eu não vou comer aqui não, eu não sei onde foi feito isso, porque eu sei que às vezes vocês fazem umas visitas e você vê o bastidor num restaurante e fala assim, nunca mais, né? Você repensa em comer fora, né? Verdade. Vocês têm um pouco de, não digo paranoia, mas ressalva, porque quando a gente vê, é que a gente que não frequenta não sabe, mas tem muita coisa suja por aí, né? Tem bastante. Eu lembro, a Thay sempre conta algumas histórias nos estágios que ela fez no Rio de Janeiro, que ela fez a graduação lá, então ela conta algumas histórias um pouco cabulosas que realmente tem por trás do pano, né? Entretanto, Juliano, o que eu vejo? Nós temos um equilíbrio de não ser nada muito extremo, então isso é muito bom até pro nosso trabalho, né? De não ser aquele nutricionista extremo, né? Restrito. Entretanto, a gente tem muito cuidado realmente com alguns locais, às vezes principalmente em viagens, né, que a gente para em alguns lugares para comprar algum lanche, alguma coisa, a Thay que me puxa mais a orelha do tipo, esse sanduíche com maionese e tal, talvez não seja mais apropriado, pode ter uma salmonela ali, então realmente a gente, por ter esse conhecimento, a gente já sabe assim, olha, talvez essa opção não seja tão interessante, vamos pegar talvez uma opção assada, uma opção mais... né, que seja mais segura, algo embalado já. Então, realmente ter esse conhecimento nutricional nos dá um certo sinal de alerta ali para alguns alimentos, a gente busca fazer escolhas melhores. Só para explorar, para finalizar aqui um pouco em relação ao sono, porque acho que é um tema muito bacana, é um tema que todo mundo busca informação e nem sempre a gente encontra a melhor informação, né? Tem muito mito, muito tabu, tal. Tem algum segredo para dormir bem? Porque a gente sabe a importância do sono já para tudo. Agora, como que é a relação da alimentação e sono de uma forma mais rasa mesmo, né? Para quem às vezes nem é profissional e está assistindo. E como que a gente pode ter um sono de qualidade? Boa. Juliana, então primeiro, eu acho que, respondendo a segunda pergunta antes, a principal questão quando a gente pensa em ter um bom sono é julgar isso como uma prioridade também. Porque de mesma forma que a gente fala, não, vou ter prioridade para fazer o exercício, para me alimentar bem, para cuidar da minha saúde, muitas vezes a gente não dá essa preocupação, né, real para o sono. Então levar isso como realmente um pilar fundamental e inegociável. Então essa questão do sono, tipo, cara, tal hora eu vou me preparar para dormir e ponto final. Ter uma organização, porque isso é muito importante quando a gente fala de sono, Juliano. O nosso corpo, ele precisa entender, mas essa hora é a hora que o Juliano dorme, é a hora que ele acorda, porque tudo isso vai gerar uma série de adaptações no nosso organismo, do tipo, então 10 horas da noite eu tenho que ter sono, 6 horas da manhã eu tenho que acordar disposto. Quando você tem essa rotina, tem esse ritual, essa organização, você consegue dormir e acordar tranquilamente e muitas vezes acordar sem a necessidade do despertador, porque você habituou seu corpo a acordar comumente no mesmo horário. Dá para criar esse hábito, então? Dá para criar, e é muito importante. E para facilitar isso, Juliana, a gente tem essa questão de organização, mas também a questão da higiene do sono, que é justamente, eu quero dormir 10 horas da noite, então não é 10 horas da noite que eu vou me preparar para dormir. É 9, né? Então... Exato, antecipa, né? Entendi. Então talvez ali a partir das 9, já não vou fazer um exercício, não vou assistir algo que seja talvez um pouco ansiogênico, ou que gere muito foco, não vou tomar nenhum psicoestimulante, por exemplo, cafeína, né? Vou já fazer um processo de relaxamento que a gente fala ritual do sono, né? Então, tomar um banho relaxante, já desligar um pouco as luzes, trazer um ambiente, né, com uma luz mais amarela, talvez fazer um chazinho calmante para fazer parte desse ritual calmante. Principalmente a gente tem o chá de camomila, de passiflora, de melissa. E realmente estar em um ambiente com situações mais relaxantes. Eu vejo até algumas recomendações do tipo, olha, deixar uma musiquinha relaxante tocando, ou assistir alguma coisa que realmente te acalme. Isso foi muito importante na pandemia, né? Às vezes a pessoa deitar e estar com a cabeça a milhão, na preocupação com a saúde. Então, realmente, trazer o sono como uma prioridade e realmente se preparar, se organizar para ter uma boa noite de sono. É importante ter um blackout no quarto? Importante, Juliano. Porque tá bem escuro. Uma das recomendações da higiene do sono é promover um ambiente adequado. E o ambiente adequado para o sono, a gente pensa numa caverna fria. Ou seja, mais escuro do que claro, mais frio do que calor, mais silenciosa do que barulhenta. Ou seja, realmente trazer um ambiente de conforto, um ambiente de relaxamento. E quando a gente traz para a alimentação, Juliano,
tem um cuidado muito importante da gente não comer ali um jantar com muito volume, com alimentos mais indigestos e também mais condimentados. Então, quando a gente fala de alimentação e sono, a gente pensa num contexto geral, né, de preferência que essa pessoa tenha uma alimentação mais saudável, mais baseada em alimentos in natura e minimamente processados, cuidado realmente com alimentos ultraprocessados, que a gente vê inúmeros estudos mostrando uma relação com prejuízo no sono, e também realmente se preocupar com o jantar que tem uma digestão boa. Quem nunca aqui, né, foi num rodízio, numa churrascaria à noite, claro, uma situação mais atípica, mas voltou, né, com desconforto na região, aquele peso na região do estômago, né? Bom, a parte digestiva não tão boa, naturalmente você tem ali aquele prejuízo, tanto para pegar no sono, como também na qualidade do sono. Fica aquele sono mais agitado. Entendi. Né? Então, tenham cuidado quando a gente fala do contexto geral da alimentação, né, que resumidamente, ter uma alimentação mais baseada em alimentos minimamente processados ou in natura, evitando ao máximo alimentos ultraprocessados, cuidado com alimentos mais condimentados e indigestos, né? E basicamente é isso que a gente tem de dicas. Nossa, adorei. Eu vou explorando aqui o Rafael, porque esse tema é muito bom. Dá um programa só disso, né? Dá, tranquilo. Dá vários programas. Cara, adorei nosso papo, cara. Parabéns, você é um mega guerreiro, simpático, leve, equilibrado, né? Isso aí. Palavra é equilíbrio, né? É isso. Legal, é isso aí. Rafael Genário, aqui no Campeões de Sucesso desta semana. Aproveite para se inscrever no canal, mandar seu comentário aí. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado a vocês de casa pela audiência aqui do Campeões de Sucesso, toda terça-feira, 19 horas, no YouTube da Faculdade do Iguaçu. Terça-feira que vem tem mais um convidado especial e agora eu vou tirar uma sonequinha. Aliás, uma sonequinha à tarde vai bem, não vai? Vai bem, só cuidado, ó. 16 horas já não é tão interessante. Não? É. Pode atrapalhar a noite. Pode atrapalhar a noite. Porque como a gente tem uma pressão de sono, isso pode reduzir a sonolência. Quando você chega à noite, tá ali desperto, pode atrapalhar. Então, a gente tem uma recomendação de cuidado com sonequinhas após as 15 horas. Às vezes segurar então é melhor, né? Às Depois vezes você dorme com mais Exato, com dorme força. mais facilidade. Perfeito, isso aí. Rafael Genário, no Campeões de Sucesso. Valeu. Valeu.